Olá, eu sou Ambrósio Leonel Data Filho, gerente comercial da empresa Brusinox, e hoje eu vou falar um pouco sobre a história da empresa. A Brusinox, na verdade, já vem com um histórico da década de 70. Nos anos 70, surgiu a necessidade pelo Ministério da Agricultura de fornecimento de equipamentos em aço inoxidável. Aqui na região de Itajaí, o setor pesqueiro era muito forte e o pessoal da fiscalização procurou na região alguma empresa que fornecesse equipamentos em aço inoxidável. Como em Itajaí eles não localizaram nenhuma empresa, eles migraram para Brusque, que é uma cidade próxima, a fim de localizar alguém que fabricasse esses equipamentos. Por sorte, eles encontraram uma empresa que estava disposta a entender a necessidade deles e a iniciar a fabricação desse tipo de produto para atender essa demanda que estava surgindo. Essa empresa se chamava Irmãos Fischer, ela existe até hoje, né, e hoje ela é uma grande empresa no setor metalmecânico aqui da nossa cidade, que fornece produtos de alta qualidade. E na época eles iniciaram fabricando esses equipamentos para processamento de pescado. Inicialmente se fabricava-se mesas e, ao longo do tempo, foi se conhecendo a necessidade dos clientes, onde foram buscando tecnologias de fora do país e se adaptando à nossa realidade. Muitas vezes existiam equipamentos importados que, por falta de manutenção ou de peças, não estavam em operação e também se fabricavam-se peças de reposição para botar esses equipamentos em funcionamento e, consequentemente, foi se conhecendo esses produtos e desenvolvendo máquinas novas. E com o passar do tempo, a empresa foi entrando no segmento de industrialização de carnes, abatedouro de aves, né, e frigoríficos em geral, onde forneceu estufas de cozimento, linhas de tingimento de salsicha, né, e linhas de processamento de abate de frangos. Com o crescimento na linha seriada deles, surgiu o ponto de não ser mais viável esse segmento de indústria de máquinas, pela questão do crescimento muito grande da Irmãos Fischer. E na sequência, para você não ter a questão de deixar clientes sem atendimento e a própria mão de obra que já existia, que era uma mão de obra bem especializada, em vez da empresa simplesmente encerrar as atividades, ela resolveu vender essa fábrica para ex-funcionários da Irmãos Fischer, onde foi fundada então a Brusinox. Então, desde 1995, existe a Brusinox, né, que deu sequência à história da Irmãos Fischer. Por isso que nós sempre falamos que nós temos um histórico desde a década de 70. Isso porque todo o histórico da Irmãos Fischer está sob nosso domínio. Nós temos todos os projetos, desenhos, listas de materiais, e até hoje a gente pode fornecer peças de reposição para equipamentos, tanto Brusinox quanto equipamentos de Irmãos Fischer. Nós, hoje, aqui internamente, nós não fizemos distinção dos equipamentos, simplesmente separamos a questão de números de série. E hoje a gente acabou se especializando mais em equipamentos de industrialização de pescado, equipamentos de congelamento e equipamentos de cozimento, como estufas de cozimento e defumagem, e também as linhas de tingimento de salsicha. Então hoje nós somos especializados em processamento de pescado, equipamentos de congelamento e linhas de cozimento e defumagem e tingimento de salsicha. O nosso foco em desenvolvimento está justamente em fazer o levantamento de necessidades e avaliar o futuro do mercado, né, nos segmentos que nós atuamos hoje. As linhas de abate de frango, hoje a gente praticamente não atua mais. Né? Por quê? A gente fez uma avaliação e quanto maior o leque da nossa empresa, existiria a maior dificuldade em nos mantermos atualizados com equipamentos de ponta. Então, nós optamos em focar mais em alguns segmentos e acabamos abrindo mão
de outros, né, em decorrência de não conseguir nos mantermos atualizados em tudo. Nossa missão é entregar equipamentos, né, sob demanda, atendendo o cliente, tá? Equipamentos customizados. E cada cliente tem que ter uma necessidade específica. A gente enxerga que existe uma necessidade. Mesmo o equipamento sendo padrão, a gente tem que estudar o layout do cliente. Isso faz com que a gente entenda que cada caso tem que ser estudado, mesmo sendo um equipamento padrão, base, sem nenhuma customização. Por isso que nós falamos que a nossa missão é vender equipamentos customizados, né, através de engenharia, sob encomenda, atendendo principalmente a necessidade dos nossos clientes. A nossa visão é ser sinônimo de experiência, qualidade, confiança, tecnologia e honestidade. Então a gente prega isso e tenta vender também essa ideia para toda a nossa equipe interna, né, que não só a equipe de vendas, mas qualquer colaborador dos Inox tem que ter isso em mente, para que não só quem está atendendo a campo o cliente, mas quem está fabricando o equipamento aqui internamente, tenha esse conceito também e saiba que tem que entregar o equipamento exatamente o que realmente o nosso cliente merece. Todos os nossos materiais, eles são certificados na origem, então nossa compra, parte do processo de compra, ele é todo certificado, a gente tem que ter documentação para poder também ter rastreabilidade e a gente tem isso tudo arquivado para mantermos o histórico desse equipamento. Ao longo do nosso processo de fabricação, nós temos que ter os nossos controles aqui internos para garantir o processo de qualidade até a entrega no cliente e o próprio startup e treinamento também. Falando um pouco de inovação agora, pesquisa e desenvolvimento que nós temos. Estamos cada dia mais com a globalização recebendo ofertas de clientes do mundo todo. Então a gente compete não só com empresas no Brasil, mas com empresas multinacionais e também algumas empresas especializadas em determinados equipamentos específicas em algum determinado país, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, América Central. Na América Central nós temos clientes onde os nossos concorrentes lá não atendem o nosso mercado aqui no Brasil, mas nós temos que conhecê-los, né, e sabermos quais são os seus potenciais, pontos fracos e pontos fortes, e principalmente sabermos a necessidade do nosso cliente. Sabendo a necessidade do nosso cliente, nós conseguimos trabalhar o nosso equipamento e melhorar ele para atendê-lo de forma que nós possamos fornecer esse equipamento e o cliente consiga operá-lo e futuramente comprar novamente da Brusinox. Outro exemplo de pesquisa e desenvolvimento é enxergar a necessidade futura que possa surgir no mercado para estarmos estudando essas possibilidades de desenvolvimento de equipamentos e apresentar no mercado essas novidades. Vou dar um exemplo para vocês de alguns equipamentos que nós temos, que hoje já são equipamentos consolidados no mercado, mas que a gente, ou através de uma necessidade de um cliente, ou através de a gente visualizar essa necessidade no mercado, a gente acabou desenvolvendo esse equipamento e colocando ele no mercado para comercialização. Nesse que eu vou falar agora é sobre o atordoador de pescado, insensibilizador por eletronarcose. Normalmente, o pescado que chega vivo no frigorífico, ele tem que ser feito um processo de atordoamento. Sempre foi feito aqui no Brasil o processo através de gelo, o atordoamento através de gelo. Surgiu a opção da gente desenvolver um equipamento que fosse através de um choque, a eletronarcose. Nós pesquisamos o processo de eletronarcose, nós fizemos protótipos, pesquisas, analisamos a necessidade da legislação também em cima disso,
E coletando todas essas informações e fazendo alguns desenhos e depois realizando um protótipo, nós conseguimos chegar num produto que fosse realmente atender o mercado interno e, consequentemente, o mercado externo. A partir daí, nós fizemos um equipamento, colocamos no mercado, que hoje ele é muito bem aceito e estamos vendendo diversos equipamentos para vários frigoríficos hoje de pescado no Brasil. Então, isso é um exemplo de como é que a gente parte, às vezes, de uma pesquisa ou de uma necessidade do cliente, né, e acaba, ao longo do tempo, atendendo uma demanda maior. Por exemplo, esse equipamento, já temos ele no mercado há aproximadamente 10 anos. Então, hoje é uma necessidade do mercado, mas há 10 anos atrás, pouca gente falava sobre esse produto. Nós conseguimos enxergar essa necessidade e conseguimos entrar com esse produto no mercado. Nós sempre zelamos por ter uma equipe interna bem preparada, treinada, termos uma equipe de manutenção para podermos dar suporte ao cliente, vendas de peças e assistência técnica, mesmo os nossos equipamentos sendo todos eles com componentes de mercado, que a gente costuma falar, a gente tem uma equipe para fornecer e atender o cliente. Ou seja, mesmo que o cliente tenha dificuldade de encontrar esse componente no mercado, nós damos o suporte ao cliente para que ele possa comprar da gente e continuar fazendo a manutenção do seu equipamento. Caso o cliente não tenha equipe de manutenção, nós temos a nossa equipe interna que pode também prestar serviço e atendê-lo a contento, não deixando ele com o equipamento parado. Outro ponto de diferencial nosso com alguns equipamentos que nós temos, não são todos, mas hoje a maioria dos equipamentos a gente já está implementando isso, são os sistemas de acesso remoto. Então, nós conseguimos fazer um acesso remoto ao cliente, onde a gente consegue dar um suporte muito mais rápido. E nós não precisamos nos deslocar até o cliente para, às vezes, fazer um simples reparo. Então, a gente fazendo um acesso remoto, a gente consegue ou fazer a correção do problema, ou até mesmo o diagnóstico para orientar o cliente a resolver o problema. Então, isso é um grande diferencial que nós temos e que fomos, vamos dizer assim, no nosso segmento, fomos os pioneiros aqui no mercado. Falando ainda um pouco sobre os diferenciais de produtos, eu vou dar um exemplo de alguns equipamentos. Um equipamento que a gente aqui internamente fala que é um equipamento mais genérico, que é o nosso túnel de congelamento helicoidal, a gente fala que ele é genérico porque a gente atende diversos segmentos, como o segmento da planificação, segmento da indústria de carnes, né, abatedora de aves também, congelamento IQF de cortes de frango, equipamentos de abate de processamento de tilápia, pescado em geral, camarão, polpa de fruta. Então, esse equipamento é um equipamento que atende uma demanda muito grande e é um equipamento que a gente evoluiu muito esse produto ao longo dos anos. Nós já temos esse equipamento em operação há quase 24 anos, rodando ele. O primeiro equipamento que a gente fabricou roda até hoje. A gente tem alguns casos que a gente já retrofitou esse equipamento, já fizemos a modernização dele, a atualização desse equipamento para alguns clientes. Né? E é um equipamento bem interessante, porque hoje, mesmo tendo uma gama de atendimento muito grande, a gente conhece especificamente a demanda de cada cliente. Por exemplo, um equipamento que é calculado e dimensionado para congelamento de pão, ele é diferente do equipamento dimensionado e calculado para congelamento de filé de peixe, por exemplo. Por quê? Cada caso, cada produto tem a sua característica de processamento e de congelamento. Então, nós temos que respeitar isso e nós temos que conhecer. Então, por isso, para cada produto que a gente entra a ofertar esse equipamento, a gente estuda antes para depois entrar com ele no mercado. Então, a gente tem uma segurança muito grande no funcionamento desse equipamento. Outro case que tem dado muito certo para nós, por exemplo, é a nossa descabeçadora e evisceradora de tilápia.
A gente iniciou com uma descabeçadora e visceradora, e hoje a gente já tem esse equipamento com outro acessório incorporado nela, que é a lavadora de cavidade abdominal. Então, o que faz esse equipamento hoje? Esse equipamento ele recebe o peixe descamado, e essa máquina vai cortar a cabeça da tilápia, fazer a retirada das vísceras dela por vácuo, então você não vai ter problema de sujeira dentro do seu frigorífico, e ao mesmo tempo vai ter um sistema de lavação que vai lavar a cavidade abdominal para retirar o excesso de muco que existe na parede abdominal interna. Então ela já sai pronta para ser filetada. Então isso foi uma grande evolução que a gente teve, é um equipamento que hoje eu posso falar que o melhor rendimento de mercado que existe é o nosso, que deixa o menor percentual de carne na cabeça, é o nosso equipamento, e isso dá um grande diferencial para o cliente em relação a desempenho no processamento. E na sequência desse equipamento, hoje, nós temos a nossa filetadora, que também tem um excelente desempenho, excelente rendimento, e temos tido bastantes feedbacks dos clientes que estão utilizando ela pelo desempenho. Não só o custo-benefício do investimento dela, mas também pela produtividade que ela tem dado. Então, o cliente consegue aumentar muito a produção sem precisar contratar novas mãos de obra. Com o mesmo volume de mão de obra que ele tem, ele consegue aumentar a produção. Um ponto também muito importante de comentar é que muitas pessoas entram em contato com a gente perguntando se a gente atende só empresas de grande porte, e na verdade não, a gente consegue atender empresas desde pequeno porte até empresas de grande porte. Não interessa o tamanho da empresa, interessa a gente identificar a necessidade do nosso cliente e conseguirmos apresentar uma solução para ele que atenda a real necessidade do seu projeto. Então, nós não destacamos tamanho de empresa, nós sempre avaliamos a necessidade do cliente em si, para assim podermos avaliar se a gente consegue ou não atender a sua demanda. Um outro ponto também importante salientar, que é uma premissa da direção da empresa, é que a gente zela muito pela questão do treinamento ao cliente. Então, por nós sermos fabricantes nacionais, e somos uma empresa 100% brasileira, nós zelamos muito pela fabricação do equipamento, a questão de fornecimento de componentes para a gente poder mantermos esse equipamento por longo prazo em funcionamento, coisa que eu já falei anteriormente, e principalmente darmos esse suporte ao nosso cliente, o treinamento que a gente consegue dar e também o retreinamento, porque a gente sabe que no nosso país hoje a gente enfrenta um problema muito sério da rotatividade. Então, a gente, além de treinar e fazer o startup da máquina, a gente hoje consegue ir até o cliente e fazer verificações, ajustes e treinamentos, onde o cliente vai ter um equipamento, uma vida útil muito maior do que simplesmente ele não ter esse suporte que a gente pode dar hoje. Hoje nós temos uma situação, muitas vezes a gente conversa com o cliente e eles nos perguntam justamente esse ponto. Como é o teu suporte em relação a mim? Porque eles comentam que às vezes compram equipamento, normalmente um equipamento importado, acontece isso, onde eles adquirem o equipamento, fazem a instalação e depois, no momento de uma peça de reposição, ocorre uma demora muito grande para o fornecimento dessa peça, ou até mesmo a questão do fornecimento de assistência técnica. A demora para voltar essa máquina a ficar em funcionamento. Então, eu costumo sempre falar para os nossos clientes, principalmente no caso de túneis de congelamento, que nós temos três níveis de suporte. Tá? O que seria isso? O primeiro suporte que a gente faz, na verdade, é o treinamento ao cliente. Então, quando a gente faz o startup, vamos supor, de um túnel de congelamento, a gente vai a campo e dá todo o treinamento para o cliente, onde a equipe dele consegue fazer toda a manutenção, não dependendo de mim para essa manutenção. Existem alguns concorrentes que a gente conhece que eles têm a ideia de vender serviço, para ter o cliente sempre como uma conta corrente.
Nós não temos essa filosofia, nós somos fabricantes de máquinas e equipamentos. Então, a gente dá todo o treinamento para o cliente, ele dá o seu auto-suporte e ele conseguir suprir toda a sua necessidade. Caso o cliente tenha algum problema e a equipe dele não consiga detectar esse problema, a gente tem a questão do segundo nível que eu falo, que é o nosso acesso remoto. A gente faz um acesso remoto e, junto com a equipe dele, orienta para eles fazerem a manutenção. E um terceiro nível é, caso o cliente, a gente não consiga identificar esse problema no cliente, a gente desloca uma equipe técnica até o cliente para resolver o problema. E caso precise, a gente ainda envia as peças de reposição para serem feitas as substituições. Isso faz com que o tempo de parada de máquina se torne muito menor do que no caso do equipamento importado. Voltando um pouco à questão da pesquisa e desenvolvimento, a gente costuma conversar muito com os nossos clientes. Além de conversar com os clientes, a gente costuma também visitar feiras, né, principalmente fora do país, e grandes feiras nos grandes centros aqui do Brasil, para também enxergarmos as tendências de mercado. Por exemplo, como é que vai ser o fornecimento de alimento no futuro? Então, nós temos que pensar no fornecimento de máquinas que façam esse processamento desses alimentos, para que no futuro a gente esteja atualizado no mercado, né, e possamos dar continuidade à questão de pesquisa e desenvolvimento, porque desenvolver uma máquina não é uma questão de 2 ou 3 dias, ou uma semana ou um ano. Isso depende muito, às vezes você leva 3, 4, 5 anos para você lançar um equipamento novo no mercado. Então, a conversa com o cliente e essa pesquisa que a gente faz é muito importante para a gente estar enxergando essas necessidades, não só do mercado, mas principalmente a necessidade do nosso cliente, que ele é o principal pessoa que está pesquisando essas inovações no mercado, onde a gente, junto com eles, a gente possa estar discutindo esse desenvolvimento e estarmos trazendo soluções. Tá? Vou dar mais um exemplo envolvendo um equipamento de congelamento. Então, a gente começou com uma necessidade do cliente, e com essa necessidade do cliente a gente começou a fazer uma pesquisa. E a partir do momento que a gente recebeu algumas informações dessa pesquisa, a gente trocou mais informações com esse cliente e começamos a desenvolver um protótipo onde nós estamos trabalhando para apresentar uma inovação no mercado. Então, esse é um exemplo para dar para vocês que não é questão de 6 meses, um ano que a gente consegue inovar. Esse produto a gente já está aí há 5 anos desenvolvendo ele, hoje já está bem avançado, com bons resultados, e então eu digo para você que a gente já está numa fase, quase fase final de desenvolvimento desse equipamento. Então, acredito que mais um ano, talvez um ano e meio, a gente esteja lançando esse produto no mercado, que vai realmente ser um grande diferencial, e eu tenho certeza que muita gente já comentou sobre isso, mas nunca pensaram que isso ia funcionar da maneira que a gente está criando. A Brusinox é uma empresa que, desde da fundação, já vem desde a época da Hermann Fischer, né, mas a Brusinox, como sempre, vem se inventando, vem se reinventando, né, e buscando novos produtos, buscando novos mercados, e faz parte, eu acho, da necessidade, justamente porque a gente foi acostumado a customizar equipamentos. Então, isso dá uma visão de que a gente tem que estar sempre se reinventando para estarmos presentes no mercado e atualizados no mercado também. As linhas de processamento de pescado, quando eu falo de pescado, é pescado geral. Então, entra desde peixes de captura, peixes do mar, peixes de captura de água doce, peixes de cultivo, principalmente a tilápia, processamento de camarão, também de captura e camarão de cultivo, equipamentos para congelamento, aí a gente entra no segmento de pescados, equipamentos para congelamento de frango, cortes de frango, polpas de fruta, pães, né, pão de queijo,
até polenta a gente fabrica equipamento, como exemplo. Então, o leque do congelamento é muito grande, a gente atende um mercado muito grande, e também a linha de industrialização de carnes, onde a gente entra com as estufas e cozimentos de embutidos, né, e defumagem também, que é um grande equipamento que a gente possui, são equipamentos já há bastante tempo no mercado, e já está bem maduro esse equipamento, a gente tem uma boa tecnologia. Nossa tecnologia hoje é uma tecnologia bem diferenciada, a gente tem uma boa automação totalmente fornecida por nós, onde, da mesma forma, os nossos CLPs e HM são produtos de mercado, o cliente não depende da gente para fazer a substituição dessa peça, né? E o software é um software muito fácil de se utilizar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, é um pouco da história da empresa e da filosofia da empresa. Gostaria de me colocar à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida e que queira entrar em contato. Pode entrar em contato através do nosso e-mail brusinox@brusinox.com.br. Tem também nosso website, www.brusinox.com.br, e ali você também pode escrever para nós. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais da empresa, realizar alguma visita aqui na empresa, podem entrar em contato também. E caso queiram conhecer algum assunto diferente que a gente possa estar aqui falando, também escrevam para a gente que a gente possa estar comentando em algum outro webinar que a gente venha fazer, e a gente pode usar isso como tema também, para até estar contribuindo com vocês. Desde já eu agradeço muito e um abraço, até a próxima.